Boa noite para você que está ligadinho aqui na TV Artes, afiliada à TV Cultura. No ar, mais uma edição do nosso Uniesportes. Você já está acostumado, não é mesmo? Todas as sextas-feiras ao vivo, 7 da noite, nós estamos aqui com o esporte da nossa região. E você acompanha aqui na região metropolitana de Campinas, no nosso sinal aberto pelo canal 19.1. Pela Sky, você nos acompanha pelo 82, pela nova parabólica, canal 58. E assim, nós falamos para todo o Brasil. E mais uma vez comigo, o comentarista da equipe Classe A, Edson Magalhães. Boa noite, Edson. Boa noite, Maurício Camargo. Boa noite a todos que acompanham o programa Uniesporte. Olha, nosso programa hoje recheado de atrações. Futebol de Campinas, da região, basquete, vamos falar sim de seleção brasileira e também de Libertadores e Sul-Americana. Então, continue ligadinho com a gente. Começamos com o Campeonato Paulista de Futebol, ou melhor, com o Campeonato Brasileiro da Série C. O Paulista é a Copa, que nós vamos falar daqui a pouco sobre o Rio Branco de Americana. Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani joga neste sábado, fora de casa, contra o Retrô. Mas o Guarani deu mais uma tropeçada na segunda-feira. Ficou no empate 0-0 com o Figueirense. Você já está vendo aí os melhores momentos desta partida. O Guarani teve chance até em cobrança de pênalti, acabou desperdiçando a oportunidade. Olha, Edson, o Guarani de jogo em jogo vai tropeçando aqui e lá. Maurício, o problema mais sério é tropeçar dentro de casa, né? Esse que é o grave problema. Então, o Guarani dentro de casa deveria fazer o seu dever, né? A sua lição de casa direitinho, ou seja, ganhar mais 3 pontos, mas não foi desta vez. E agora, vamos ver na próxima partida contra o Retrô, lá em Pernambuco, ver se o Guarani consegue lá trazer, no mínimo, 1 ponto, Maurício. E esse jogo que nós estamos vendo aí, Edson, mostrou que o time do Guarani continua com as mesmas falhas. Parece que a situação não muda. Eu não sei se os jogadores estão treinando de uma forma e jogando de outra, mas eu percebo nervosismo. Tem hora que parece que a bola queima nos pés dos jogadores do Guarani. Tem algumas coisas estranhas que o Marcelo Fernandes vai ter que conduzir de forma diferente, não, Edson? Maurício, esse é o momento que o time passa, né? Então as coisas vão acontecendo de forma negativa. Eu fiz uma análise, Maurício, e vi que o Guarani finalizou 18 vezes, né? 18 vezes o Guarani finalizou. Sendo que dessas 18 vezes, 14 vezes foram dentro da área, ou chutando, ou cabeceando de alguma forma. Então, veja só, o que o Guarani precisa nesse momento é treinar finalizações, Maurício, porque se não acertar o gol e se não fizer o gol, será muito difícil, cada vez mais difícil para o Guarani sair desta situação. Agora, Edson, uma pergunta direta, você que já esteve lá dentro das 4 linhas. O técnico do Guarani, na entrevista coletiva pós-jogo, disse que o pênalti desperdiçado pelo time do Guarani não foi culpa do cobrador. Ora, se a culpa não é do cobrador, é de quem? Quando você perde um pênalti? Maurício, nós sabemos que o batedor de pênalti ele tem 80% de chance para fazer o gol, né? A culpa, eu acho que foi uma desculpa muito desfarrapada, né, para tirar a responsabilidade um pouco aí do atacante que bateu o pênalti. Mas a culpa é totalmente, 100% do batedor, porque o goleiro tem apenas de 15% a 20%, né, de chance de pegar o pênalti. Então a culpa, Maurício, é realmente do batedor de pênalti, sempre. Bem, esse jogo já foi, mas o Guarani durante a semana apresentou mais 2 reforços. Daqui a pouco eles vão falar aqui no nosso Uniesportes. Mas vamos começar ouvindo que o Elano, que tem um cargo diretivo hoje no Guarani Futebol Clube, fala sobre esta fase pela qual o Guarani está passando. Elano com a palavra. Estamos aí dia e noite em busca de melhoria em todos os aspectos, principalmente nos processos e contratações também para a gente fortalecer um grupo jovem que nós temos, para que a gente consiga os nossos objetivos, principalmente as vitórias, o mais rápido possível. Mas nós não podemos esquecer também que nós estamos tocando o pneu do carro em movimento, mas também a gente não vem aqui para dar desculpa para ninguém. A gente sabe da realidade, nós viemos aqui, tanto eu quanto o Farney, sabendo do compromisso. E eu quero dizer ao torcedor do Guarani que ele continua acreditando no trabalho, continua nos incentivando, tanto com a gente, como estão as mensagens que a gente tem recebido
principalmente dos torcedores, é de muito positivo, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que o Guarani vem sofrendo há algum tempo. Eu quero também destacar e agradecer esses atletas que estão assumindo esse compromisso com a gente nesse momento do Guarani, porque nós temos falado com muitos atletas e muitos também não querem vir. A realidade é essa. Nós também não estamos aqui para dar desculpas, mas nós sabemos que nós vamos tirar o Guarani dessa situação e o Guarani vai voltar a ser sempre como nós esperamos e como eu sempre quero que seja. Essa é a nossa busca, porque o futebol tudo muda muito rápido. Basta a gente organizar, é isso que nós estamos fazendo. Mesmo nessa situação, nós já estamos programando, nós queremos já programar o próximo ano. O Farney é um cara que tem criado todos os processos para que fique para o clube, que o clube cresça, que isso seja seguido, porque nós jogamos no maior clube do interior. Esse é um clube campeão brasileiro, que precisa ser melhor reestruturado também de estrutura física. É um sonho, uma busca que eu tenho. O Guarani precisa ter um centro de treinamento. Essa é a minha luta, essa é a minha busca, enquanto eu estiver aqui. Então, a minha mensagem para você, torcedor do Guarani, é essa. Nós sabemos das nossas dificuldades, sabemos que nós temos que sair dessa situação o mais rápido possível, mas nós estamos trabalhando pra caramba aqui todos os dias para que a gente consiga ajudar esses meninos jovens que nós temos aqui dentro do elenco, e juntamente com essas experiências que nós estamos trazendo, que eu tenho certeza que são caras que estão comprometidos, que a gente consiga o mais rápido possível a gente buscar as nossas vitórias. Então, quando nós chegamos eram 3 vitórias e hoje em 4 jogos já são 3 jogos somando. Então também a gente não pode descartar tudo que está sendo feito. Então a melhoria, a busca, todo dia às 8 da manhã eu e o Faro nós estamos aqui e a gente tem colocado isso em todos os departamentos também, porque isso aqui é uma empresa gigantesca. Isso aqui tem que ter comprometimento todo dia, independente do resultado, porque como está, não pode continuar. Essa é a nossa busca e esse é o nosso carinho e respeito por esse clube e por todos que estão aqui dentro nos ajudando. Essa é a minha mensagem. Eu acho que é importante nós seguirmos juntos para que a gente consiga os nossos objetivos e, consequentemente, esses atletas que estão com a gente, eles consigam ter um pouco de tranquilidade para trabalhar. Tá bom? Muito obrigado. Bem, uma fala muito interessante do Elano e uma frase que ficou na minha cabeça. Do jeito que está, não pode continuar. Realmente, né? É emblemático. Isso todo mundo sabe, o torcedor do Guarani sabe que não dá para continuar vivendo uma fase como essa. Mas vamos aproveitar e ouvir o Farney Coelho. Farney Coelho, que é o executivo de futebol, o homem responsável diretamente pelas contratações. Ele também traz a sua palavra para o torcedor bugrino. Vamos acompanhar. A gente assumiu o clube, a gente assumiu também a questão dos resultados. Então a responsabilidade, desde quando nós chegamos, também é minha do Elano. Tá? Então é importante colocar isso. Tudo que a gente faz, isso a gente tem conversado muito internamente, depende do resultado para ter sucesso ou não. Tá, então todos os processos que a gente está criando e a gente está muito feliz porque a gente vê um ambiente muito mais propício para ter resultados, as coisas muito mais transparentes, muito mais claras aqui dentro, os departamentos se comunicando muito melhor. Tudo isso que a gente está fazendo vai ser sucesso ou não se a gente tiver resultado em campo. Então acho que o Elano foi muito feliz, a gente assume essa responsabilidade. Também preciso agradecer a confiança dos torcedores, principalmente da torcida organizada, as mensagens que eles têm colocado de incentivo para a gente, principalmente para o Elano, nos motiva cada vez mais. A gente tem trabalhado de manhã, de tarde e de noite, não só na busca de reforços, porque às vezes parece que o executivo só está aqui para contratar, não, mas para deixar um ambiente mais leve, para deixar um ambiente mais propício para resultado, para tentar mudar também uma questão cultural. Me assusta quando o Guarani não se coloca numa posição de protagonista, com o tamanho que tem. Então a gente tem trabalhado muito isso, a gente não pode nomar a rota, né, principalmente em Série C. A gente tem que sofrer mesmo, né? Acho que ninguém dormiu com esse empate contra o Figueirense. Acho que ninguém dormiu aqui. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a gente estava conversando ainda com funcionários, com o CA, então, na madrugada, com o presidente.
Então acho que todo mundo estava muito indignado, né, por não ter conseguido um resultado melhor dentro do jogo, e eu acho isso importante. Acho que isso faz com que a gente busque o resultado mais rápido possível para sair dessa situação. Se nós tivéssemos ganho um jogo, né, se uma das bolas tivesse entrado, a gente hoje estava 3 pontos da zona de classificação, estaria com outro cenário, outra confiança para trabalhar, apresentando jogadores com, daqui a pouco, um ambiente muito mais alegre, muito mais leve e com muito mais força junto ao nosso torcedor, aos patrocinadores, né, e a todo mundo que envolve o Guarani. Mas, fechando parênteses, depois a gente até abre para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, depois no final a gente abre. Mas hoje é dia de apresentar 2 atletas. Eu acho, assim como o Elano falou, eu quero agradecer bastante a confiança. Não está sendo fácil as contratações. O pessoal olha para a tabela, olha para o Guarani e fica com medo de vir. E esses 2 atletas compraram, né, a briga. O Vitinho já trabalhou comigo, um atleta que eu tenho total confiança. Não é um atleta de Série C, é um atleta que está sempre jogando Série A e Série B. Teve uma lesão que atrasou um pouquinho a carreira, mas está 100%. Preciso até agradecer ao nosso departamento médico também, que foi fundamental nessa contratação. Nosso departamento médico, antes do Vitinho vir a Campinas, já tinha feito todos os exames, já tinha olhado todos a questão física, clínica dele, e já tinha validado a contratação. Então preciso agradecer ao nosso departamento médico, nossos médicos, nossos preparadores físicos, nossos fisioterapeutas, que validaram, né, junto com o CRB, essa contratação do Vitinho. E depois o Diogo Silva, que é um cara que está no... Acho que eu já te liguei quantas vezes? Umas 5, 6 vezes, Diogo. Toda a temporada eu começo ligando para o Diogo Silva, porque realmente foi um dos zagueiros, um dos principais zagueiros do Campeonato Gaúcho quando a gente acompanhou lá na Ipiranga. Eu ainda não trabalhava com ele, não cheguei a trabalhar com o Diogo, mas é um atleta que está no meu banco de dados de monitoramento há muito tempo, que eu estou tentando trabalhar há muito tempo junto. Uma liderança positiva, um zagueiro técnico, um zagueiro de enfrentamento, um líder, né? Então a gente está precisando também de lideranças dentro do clube. Logo quando eu cheguei aqui foi um dos primeiros nomes que a gente já tentou fechar. É difícil porque ele tem um mercado asiático muito grande, muito amplo, né, que paga muito bem, e que bom que comprou o projeto. Agradecer também ao teu empresário, Cassiano, também, que é um grande amigo que conseguiu te trazer para cá. Então muito feliz com as 2 contratações. Acho que o Vitinho é um jogador polivalente, tem treinado até na segunda linha, acho que vai nos ajudar como extrema, como lateral quando precisar, mas tem uma facilidade muito grande de chegar na linha de fundo, de fazer o enfrentamento do último terço. E o Diogo Silva, um zagueiro de imposição, né, com várias Série B no currículo também, jogando na China. Então muito feliz, acho que os 2 vão acrescentar bastante no nosso elenco, que está precisando ainda de mais reforço. Muito bem, aí o Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani, que falou sobre o momento e já apresentou mais esses 2 reforços para o Guarani. Repetindo, não estarão à disposição ainda para o jogo desse sábado, só a partir da semana que vem, quando se abre a janela de contratações. Edson, primeiro, você gostou da fala dos 2 dirigentes do futebol bugrino? Maurício, eu gostei, deram a cara para bater, é isso que eles estão lá para isso também, né, dar a cara para bater. E ainda mais o Guarani numa fase como esta, né. Com relação às contratações, olha, teoricamente ótimas, né, teoricamente foram contratações ótimas. Agora vamos ver na prática, né, Maurício, vamos ver se eles dão realmente conta do recado e consigam fazer tudo isso que o Farney comentou, né, que eles fazem. Então, vamos aguardar, é momento de aguardar, né? Não é momento nenhum de criticar, de falar que não tem condições. Chegaram para ser titulares, serão titulares, né? E vamos ver como serão a forma, né, de jogarem, como é que estarão as condições técnicas e físicas, Maurício. Muito bem, Edson. E agora vamos ouvir esses 2 jogadores que chegaram. Começando com o Diogo Silva, zagueiro, estava no Noroeste, só que ele não jogou o Campeonato Paulista. Fala, Diogo. O fato de ser o Guarani, né, o nome Guarani, já desperta interesse de vir para cá, né? E eu sei que o projeto é bom, independente da situação na tabela que o Guarani se encontra. É um time muito bom, com jogadores de muita qualidade. Então, vir para cá não é só uma oportunidade de estar no Guarani, é uma oportunidade de tirar o Guarani da Série C e colocar onde deveria, na verdade, deveria estar na Série A, né? Mas, como a gente sabe que tem que ser um passo de cada vez, a do clube é fazer um bom campeonato, colocar o Guarani na Série B de volta. E eu estou aqui para ajudar, estou aqui para somar, estou aqui para multiplicar com os meus colegas, né?
E é um time muito qualificado, cara. Eu vejo muita qualidade, muito potencial nesse time. Então, por isso, a questão do Noroeste foi também questão de documentação. Eu fui para a reta final, os últimos três partidas. Então, acabou que, por conta de documentação, questão da situação que o time estava, né? Tava brigando para não cair. Então, a opção deles foi não mexer no time, né? E eu respeitei. Mas aqui no Guarani tem os excelentes profissionais, estão me condicionando muito bem e eu certamente estarei preparado, pronto, para quando eu puder estrear. De um recém-contratado para o outro, vamos ouvir o Vitinho. O Diogo, que você acabou de acompanhar, é zagueiro central experiente. O Vitinho é mais novo, não tem tanta rodagem, mas promete também fazer tudo pelo Bugre. Vamos acompanhar. E contar comigo, estou 100% apto, já tinha feito vários jogos já pelo CRB, estou preparado, treinando, então pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor pelo Guarani para a gente poder sair dessa situação. Eu tenho essa facilidade e eu tenho essa preferência de jogar ali pela ponta, mas eu estou à disposição do Guarani, à disposição do professor, o que ele achar melhor, sendo lateral, sendo ponta, eu vou estar entregando o meu melhor aí pelo Guarani. Um detalhe importante, Edson, das palavras do Vitinho é o seguinte, ele diz que pode jogar na frente, então tanto como lateral ou na ponta. O Fanei mesmo comentou que ele é um jogador muito versátil, né? Pode jogar na lateral, no meio, na ponta, então é esse que o Guarani está precisando, né? Jogadores que estejam com muita vontade, jogadores experientes e que venham ajudar o Guarani a sair dessa situação. Bem, você vai conferir aí na sua tela um resumo do que foi a rodada passada em termos de público, de presença dos torcedores apoiando os seus times. Olha, tá aí na telinha. Veja, adivinha quem ficou com o melhor público da rodada? O Náutico, no jogo contra a Ponte Preta, 9.500 torcedores. Mas o Guarani, apesar da fase ruim, quarto lugar em termos de público, 3.141. E tem times que estão na ponta, que estão lá embaixo em termos de público. Olha o Ipiranga, 549 em casa, Ituano 933, Brusque 1.284, hein, Edson? Guarani em quarto lugar, é uma surpresa, né? Aí mostra como o torcedor é apaixonado pelo Guarani, né, o Maurício? Não só do Guarani, como da Ponte Preta. Então, puxa vida, isso aí os torcedores teriam que ver essa tabela, né? Para ver que o time é apoiado pela torcida, né? Todo mundo sai falando mal, xingando, mas próximo jogo lá no Brinco de Ouro, tá lá o torcedor novamente torcendo para o Guarani. Então, parabéns à torcida do Guarani, a fiel torcida do Guarani. Muito bem, agora vamos sair um pouquinho do nosso futebol doméstico para dar uma faladinha dos clubes brasileiros como estiveram aí nesse meio de semana, já que nós vivemos a última rodada de classificação tanto para a Copa Libertadores como para a Sul-Americana. Vamos ver aí, na sua telinha, sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores. Olha aí a divisão dos potes. No pote 1, os classificados: Palmeiras, São Paulo, Racing, River, Estudiantes, Vélez, Sarsfield, Inter e LDU, que vão pegar os que estão no pote 2. Casos do Botafogo, do Peñarol, do Flamengo, Atlético Nacional, Libertad, Fortaleza, Universitário e Cerro Porteño. Estes são os 16 melhores da América, Edson. Dois potes bem cheios, né, de campeões. E, Maurício, no caso, o Palmeiras pega o Cerro Porteño? Não, vai ser feito um sorteio. As equipes do pote 1 pegam as do pote 2. Pote 2. Tá aí o Palmeiras muito bem aí na classificação geral. O próprio São Paulo, né, que acaba sendo um time que gosta de torneios continentais, né? Torneios continentais não, torneio continental, né? Sim. Bem, vamos observar também, aí logo na sequência, outro detalhe importante dessa primeira fase da Copa Sul-Americana. Então aí na frente para você ver agora aí na sua telinha também os times que avançaram na Copa Sul-Americana. Olha, aqui sim, o pote 2 já tem os confrontos definidos da Sul-Americana. Então nós temos o Grêmio, temos o Atlético Mineiro, temos o Bahia, que veio da Copa Libertadores de América para a Sul-Americana, que vão fazer confrontos e aí os vencedores, no caso A, B, C, D,
F, G e H vão enfrentar esses 8 que se classificaram direto, que foram os primeiros de cada grupo. O Musquicuna, o Huracan, Universidade Católica, Fluminense, Independiente, Godoy Cruz, Lanús e também a equipe do Cienciano. Portanto, aí tem oportunidade. Os brasileiros que não avançaram em primeiro, né? Grêmio, Atlético e também a equipe do Bahia, além do Vasco da Gama, tem oportunidade ainda de se juntarem aos que estão lá no primeiro pote, Edson. Então, o que eu reparei aqui nesse torneio, Maurício, que não tem jogo, não tem time ruim, né? Todos os times são bons, vai lá, é difícil jogar, vem para cá também é difícil jogar, né? Então é um torneio extremamente disputado, Maurício. É verdade, olha, o Grêmio joga, portanto, contra o Aliança, o time do Vasco pega o Independiente del Valle, o Bahia com o América de Cali, o Atlético Mineiro com o Atlético Bucaramanga, portanto, essa sequência da Copa Sul-Americana. Agora, hora do nosso intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais Série C do Campeonato Brasileiro aqui no Unisports. Até já. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes. ZYP 297, TV Artes, sua afiliada TV Cultura em Campinas e região. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. E nessa loucura de dizer que não te quero, vão negando as aparências, disfarçam as evidências, mas pra que viver fingindo? Se eu não posso enganar meu coração, você vai. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música. Mas lá no meu ranchinho, inclusão. Ninguém te amou, nem pode te amar assim. E energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges. Toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. De volta com o Unisportes aqui na tela da sua TV Artes. E agora continuamos na Série C, mas falando da Ponte Preta, a líder do campeonato, que foi até o Recife no último sábado e venceu o Náutico por 1-0. Os melhores momentos, aí na sua telinha. Edson, a Ponte teve momentos distintos nesse jogo. Por quê? Começou o jogo, já desperdiçando uma primeira chance, você vai ver aí, ó, primeiro chute do Wanderson, lá de trás, e a bola foi parar no gol. O goleirão do Náutico, ele estava esperando alguma coisa diferente. Olha aí, ó, onde a bola quicou, passou por ele. Ah, se tá na direção do gol, entrava. Não entrou aí, mas depois... O Gé teve uma chance, mandou a bola na trave no primeiro tempo. A Ponte criou algumas outras oportunidades, teve um jogador expulso, mais um, aliás, né, da Ponte Preta nesse campeonato.
Depois, o Gé, numa grande jogada, provocou a expulsão do goleiro adversário e a partir daí a coisa melhorou e muito para a Macaca, Edson. Maurício, quantos acontecimentos nesse jogo, né? Assim, resumindo, a Ponte pegou um Náutico bem cansado. Só que não foi por causa disso que a Ponte ganhou o jogo, foi porque a Ponte jogou muito bem, jogou da forma que teria que jogar, né? Vários acontecimentos, né, ocorreram durante a partida, mas no final, mesmo com as mudanças que o Valentim fez, a Ponte conseguiu vencer o jogo. Aliás, destacar, foram 2 jogadores que entraram, né, no segundo tempo, que fizeram o lance e concretizaram o gol. Então, a Ponte veio, né, voltou com 3 pontos aí merecidíssimos, viu, Maurício? É verdade, e perdeu muitas chances, né? Lembrando que a Ponte começou na metade já desse primeiro tempo, tendo um jogador a mais dentro de campo, aliás, a menos dentro de campo. Depois houve a igualdade quando o goleiro do Náutico foi expulso e por contusão do lateral direito Arnaldo, que inclusive já jogou aqui na Ponte Preta, mas o Náutico terminou com um jogador a menos, né? Então a Ponte, no momento que fez o gol, já tinha um jogador a mais. Daí essas mudanças de nuance que o Edson acabou falando. Mas agora é o jogo de segunda-feira, a pauta da Ponte, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, quando a Ponte Preta encara o Ipiranga de Erechim, que vem fazendo uma boa campanha também nessa Série C de Campeonato Brasileiro. Ao longo da semana, o goleiro Diogo Silva falou sobre essa questão. A Ponte joga melhor fora do que em casa, é bem isso ou não é bem isso, e abordou outros aspectos importantes. Vamos acompanhar a entrevista daqui a pouquinho do Diogo Silva, trazendo esses detalhes sobre a campanha da Ponte Preta, sobre a atuação dos seus jogadores, falando também sobre a questão das expulsões, porque a gente já sabe que a Ponte tem muitos jogadores expulsos nos seus últimos jogos. Vamos ouvir a palavra agora do Diogo Silva. Eu queria ter essa explicação assim, né? É claro que nós queremos vencer em casa, fora de casa, sempre que puder tá vencendo, né? Mas como você falou, chega uma coisa a ser até inexplicável assim, né? Parece até que nós queremos mais ganhar fora de casa do que em casa e pelo contrário, né? Vencer é muito bom diante do nosso torcedor. É melhor ainda, né? A gente estava até comentando esses dias, acho que com o Danilo, né? Eu falei, não, mas agora nós melhoramos, né? Porque no Paulistão a gente teve um número meio abaixo de vitória em casa. Agora na Série C, já de 3 jogos, nós tivemos 2 vitórias, né? Mas, cara, em casa, se puder concentrar mais, né? Mais ligado, mais atento, para que a gente possa também conquistar as vitórias, assim como foi contra o Retrô, né, contra o Anápolis. Olha, eu lembro muito bem no dia, né, que gravei aqui com vocês, né, eu falei que é um campeonato muito difícil, uma Série B disfarçada, com grandes equipes, e que nós tínhamos que começar muito bem, e que não podia se empolgar quando tivesse um bom momento, e também quando tivesse um mau momento já tinha que procurar reverter o mais rápido possível, e graças a Deus assim está acontecendo, né? Só que parece que tá fácil, mas não é, cara. Se vocês pegar esse grupo, ele tem batido o recorde dos últimos anos da Ponte Preta em questão física. Em distância percorrida, em sprint, todos esses detalhes. Então isso está fazendo a diferença no resultado. Então que nós possamos continuar com essa concentração, com esse foco, com essa dedicação, para nós continuarmos vencendo, que é muito importante, porque até agora nós temos uma liderança, mas não estamos nem classificados para a próxima fase, muito menos com o objetivo principal, que é o acesso. Claro, a gente conversa sempre todos os detalhes. Isso tem um lado positivo, que todo mundo está querendo ir no limite, ao máximo, se entregar, mas a gente tem que ter o cuidado, porque isso aí pode nos prejudicar, né? Graças a Deus, a última partida agora não prejudicou, assim também como outra lá no Paulistão, mas vamos começar com 11, terminar com 11, que facilita um pouco pra gente. Bem, e
E para seguir a linha, porque ele terminou falando do caso das expulsões da Ponte Preta, o jogador que mais foi expulso da Ponte é o Dudu. Ele já coleciona 2 cartões vermelhos nessa temporada. Vamos ver o que disse o Dudu, o amarelado e avermelhado da Ponte. Tá arrumando os erros, né, que sempre vai ter nos jogos, vídeo que ele sempre passa. Então, por esse tempo aqui que nós temos que ir de segunda a segunda, que nós jogamos segunda, agora vamos jogar só segunda, é muito bom. Quanto o Ipiranga, vai ter o jogo agora, quem não jogou agora vai dar minutagem para quem não jogou. E amanhã ele vai começar já pensando já no Ipiranga, que é dentro de casa, que nós não temos um bom resultado dentro de casa, mas fora de casa também nós venhamos fazendo bons resultados. Mas contra o Ipiranga nós vamos para cima e com o objetivo que é a vitória. Primeiramente não é porque nós queremos, né, ser expulso, mas é muita força de vontade, é querer vencer sempre, né? Mas eu peço desculpa para a torcida da Ponte Preta pelas expulsões, que também nós conversamos, o treinador também fizeram uma reunião, né, sobre isso, sobre a disciplina, e pode ter certeza que nós jogadores vai melhorar muito sobre isso. Disciplina, caldo de galinha. Isso não faz mal para ninguém, Edson Magalhães. Não adianta só prometer que não vai ser expulso, né? Ai, meu Deus do céu, parece aquelas crianças, né, Maurício? Não faz isso, aí acaba fazendo, né? Mas no caso aí, os jogadores da Ponte Preta, tenho certeza absoluta que o Valentim deve ter chamado todo mundo, né? E mostrado a responsabilidade que este grupo tem para com a Ponte Preta, para com a sua torcida. Então, a expulsão de um jogador, Maurício, acaba prejudicando muito a equipe, né? Acaba prejudicando o grupo. Então, eu tenho certeza absoluta que este ponto dentro da Ponte Preta irá melhorar e muito. Bem, agora vamos trazer para você a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Como estão os números? A Ponte está lá no topo, o Guarani está lá embaixo, mas acompanhamos aí, ó. Ponte tem 16, o Brusque é segundo com 14, Londrina 13, Caxias e Maringá 12, Ituano e São Bernardo 11, o Ipiranga tem 10 pontos ganhos, que é o adversário da Ponte. Então, se o campeonato terminasse agora, na 7ª rodada, teríamos 3 paulistas, no caso Ponte, Ituano e São Bernardo, entre os classificados. Depois, aí na zona azul, digamos assim, que nem vai e nem cai, CSA, Botafogo, Tombense, Floresta, Náutico, ABC, Retrô e também o Itabaiana. O que nos preocupa é a parte de baixo. Figueirense tem 6, Guarani tem 5, Anápolis tem 5, Confiança tem 4 pontos ganhos. E aí, Edson? Maurício, não sei se você reparou, como já mudou ali em cima, Sim. né? Muda rodada a rodada. Cada rodada que passa muda ali a classificação. Somente a Ponte continua absoluta, né? Então a tendência é essa tabela mudar muito mais ainda, Maurício, né? É torcer para que o Guarani passe para a zona azul, né? E depois, futuramente, em um futuro próximo, passe para a zona amarela, aí reinicia, né? Aí começa um novo campeonato entre os 8. Mas, assim, é um campeonato bom, porque só tem ida, né? Não tem volta, então tem que ganhar em casa e lá fora, no mínimo, conseguir um empate, Maurício. E um outro detalhe que tem aí, Edson, nem tinha reparado nisso, só tem times do Sudeste e do Sul. Porque, olha, o Brusque, Santa Catarina, Londrina, Paraná, Caxias, Rio Grande do Sul, e Maringá, Paraná, e Ipiranga, Rio Grande do Sul, junto com os 3 paulistas, entre os 8 primeiros. Então, detalhe curioso, né? Ninguém do Norte e Nordeste aí. Um detalhe mostra que os times aqui do Sul estão, né, investindo, entre aspas, um pouco mais, né, Maurício? Mas tem times bons, eu assisti o jogo do Botafogo, o próprio Náutico também é um time muito bom, né? O Retrô é um time que é muito organizado, é uma instituição muito organizada, né? E o nosso Guarani, né, lá embaixo, isso que entristece um pouco a gente. Mas quem sabe com a chegada dos novos reforços aí, o Guarani consiga sair desta situação, né, que nós, torcedores, né, em geral, não gostamos, porque faz parte lá do time, tem que ficar fazendo parte entre os 8, né, Maurício? Exatamente, Edson. Bem,
Por falar em aqueles que são os melhores, vamos falar rapidamente também da seleção brasileira. Afinal de contas, Carlo Ancelotti, na segunda-feira, foi apresentado e fez a sua primeira convocação. Como é que é? Ele fez a primeira convocação? Não, certamente não foi ele quem fez esta convocação, mas ele assinou, né? Então isso é o que vale. Então vamos aí na telinha com os convocados pelo Ancelotti para a seleção do Brasil, já reunidos a partir da próxima semana. Alisson, Bento e Hugo Souza, os goleiros. Os defensores, Alexandre Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz e Danilo. Os laterais, Alexandro, Carlos Augusto, Wesley e Wanderson. Ainda para o meio de campo, Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Andrei, Casemiro, que volta à seleção, Ederson e Gerson. Os atacantes, Estevão, Antony, Gabriel, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. O que você achou desta convocação, Edson Magalhães? Maurício, nenhuma surpresa, Maurício. Eu acho que, assim, convocou o básico, não tem nenhuma surpresa, não tem nenhuma empolgação. Eu tenho certeza disso, que o torcedor brasileiro não está empolgado, né? Estamos todos, né, aqui na expectativa, né? A única coisa que eu achei, uma convocação, duas convocações que não me agradaram, foi a do Beraldo, que não é titular no PSG, e do Danilo, que não é titular no Flamengo. Então, eu não entendi, sinceramente, essas duas convocações, Maurício. Fica totalmente estranho, né? Um jogador não ser titular no seu clube e estar em condições de atuar na seleção brasileira. Talvez aquela história, né? Muito mais pelo passado do que pelo presente. Mas a seleção não é feita dos melhores no momento atual? Bom, isso nós vamos ver as consequências desta escolha aí a partir da próxima semana, quando a seleção treina para os 2 próximos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Bem, mas tem um detalhe, a nossa região está representada na seleção brasileira, se não entre os jogadores, mas na comissão técnica. Bota na tela aí a comissão técnica do Carlo Ancelotti, a nova comissão técnica da seleção brasileira. Então, veja aí, os auxiliares são 2 italianos e um inglês. Entre os analistas, aí nós já temos um brasileiro, pelo menos. Entre os coordenadores, aliás, aí foi usado um termo até estranho, né? Coordenadores, mas na verdade são coordenadores da parte física da seleção brasileira. E exatamente aí, entre os coordenadores, que está o representante da nossa região, Cristiano Nunes, que começou na base da Ponte Preta, passou para o elenco principal da Ponte, acompanhou vários treinadores, hoje é o preparador físico do Atlético Mineiro e filho do saudoso Flamarion Nunes. Cristiano, eu conheço Cristiano desde criança, olha, não estou velho não, Maurício, mas o Cristiano fez uma carreira linda, né? Exatamente. Uma carreira linda, 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 é um profissional que está aí todo mundo reconhecendo o seu valor, né? Participando dessa, né, especial comissão técnica. De uma seleção também para a comissão técnica. E trabalhando com o melhor treinador do mundo hoje. Isso para ele, no currículo dele, né, é um valor muito grande para ele. Exatamente. Temos os treinadores de goleiros aí, né? O Tafarel, que continua, o Marquinhos também, e na equipe médica comandada pelo doutor Rodrigo Lasmar, do Atlético Mineiro, que também segue aí na seleção brasileira. Espero que ele tenha pouco trabalho, né? Maurício, o Rodrigo Lasmar já vem há algum tempo na seleção brasileira e é um médico extremamente competente e não tinha o porquê, né, de escolher um outro profissional da saúde, né, a não ser o Rodrigo Lasmar. Muito bem, boa sorte para essa seleção brasileira que estará reunida a partir de segunda-feira. E claro, vamos trazer aqui os detalhes dos jogos da seleção brasileira para você aqui também no nosso Uniesportes, que vai para mais um intervalo. E daqui a pouco você volta aqui com a gente, porque tem basquete, tem Rio Branco de Americana, Copa Paulista, muitos assuntos ainda. Não saia daí porque nós voltamos já já. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes.
ZYP 297. TV Artes, sua afiliada TV Cultura em Campinas e região. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. E nessa loucura de dizer que não te quero, vão negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Você vai! Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo, eu entrego a minha... Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música, Mas lá no meu ranchinho inclusão ninguém te amou, nem pode te amar assim. e energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu... Momento com Beth Borges, toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. De volta na tela da sua TV Artes com o nosso Uniesportes. Claro, sempre muitos assuntos para você, com detalhes e informações. O Rio Branco de Americana segue a sua preparação para a Copa Paulista, que começa agora, no dia 13 do mês de junho, hein? São mais 15 dias de treinamentos. E hoje nós vamos trazer aqui o Jonas da Silva, que é um analista de desempenho. Ele está começando nessa função no Rio Branco e em entrevistas fala sobre o seu trabalho a ser desempenhado no Tigre de Americana. Vamos acompanhar. Que desde muito pequeno eu sempre acompanhei, por ser da cidade. E sobre o processo de contratação e substituir o Rafa, é também um enorme prazer. É um cara que me deu todo o apoio, todo o suporte para chegar até aqui. Com a indicação dele também consegui chegar nessa vaga e estou muito feliz e quero agradecer ele mais uma vez pela oportunidade e por confiar no meu trabalho. A idade é uma coisa que é muito relativa. Eu acredito que a idade não coloca em prova aquilo que pode ser feito no trabalho. Eu tenho uma experiência muito prática com o curso que eu fiz com o Rafael Marques, que hoje é analista de desempenho de alto nível, trabalho com jogadores de altíssimo nível. Então, enquanto a isso, eu acho que eu estou preparado, eu acho que estou muito bem condicionado para fazer essa função. E sobre o processo de contratação, como eu tinha respondido antes, a indicação do Rafa, já tinha contato com ele, um contato com amigos dele também que estão nessa área. Então, acredito que estou pronto para exercer essa função e poder ajudar a equipe da melhor maneira possível. Está sendo um processo muito, muito bacana. Vejo a equipe muito preparada para a sequência da Copa Paulista. São jogadores que de altíssimo nível para a competição. Acredito que vamos fazer um bom trabalho. Os treinos estão sendo bem intensos, bem pegados, assim por dizer, com bastante refino técnico, tático e físico. Então, eu acredito que a gente veio muito preparado para essa. Bem, a promoção numa equipe de futebol não é lá muito comum, mas aconteceu no Rio Branco. Você prestou bem atenção aí, o Jonas falou que o Rafa foi quem indicou ele. Então, vamos traduzir isso para você. O Rafa é o Rafael Dele Vedove, que agora é auxiliar técnico. Porém, ele estava antes como o homem que cuidava exatamente do desempenho. Então, a diretoria reconheceu o trabalho dele, agora ele é auxiliar
técnico, e ele também fala sobre a sua expectativa sobre essa nova etapa de trabalho. É uma tarefa muito importante, né, que a diretoria me passou, a cargo do Breno, né, que conversou comigo para fazer a Copa Paulista como auxiliar técnico do professor Fábio. Com certeza é algo muito importante para mim, para minha carreira, né, crescimento, dentro de uma curva de progressão que eu venho tendo dentro do clube, né, mais na parte de análise, propriamente de análise de jogo, também já transitei por análise de mercado, já participava também nas outras comissões, ajudando nos trabalhos com treinamento, plano de treino e tudo mais. Agora estou com essa responsabilidade comigo e também comandar também alguns treinamentos junto com o professor. Muito importante para mim, muito importante para minha carreira e principalmente acho que também muito importante estar podendo trabalhar, fazer parte da história do Rio Branco, como eu já fiz alguns jogos como auxiliar no Paulista da A4 quando nós tivemos a conquista e agora novamente poder fazer esse papel na Copa Paulista realmente propriamente efetivado, né? Então, o motivo de orgulho, né, foi um convite da diretoria, né, por parte até do Breno. Eu não participei das negociações com o professor Fábio, mas sei que a princípio ele iria vir sem auxiliar, né? Então, tive esse convite do Breno. O Breno já convive comigo no dia a dia, tá junto sempre nos treinamentos, tanto ele quanto o Thiago são duas pessoas presidentes também, são pessoas sempre presentes no treino, eles sabem o que tá acontecendo ali, o que se passa, né? Então, foi assim, em tese foi um processo natural, mas obviamente que é muita responsabilidade. Então, eu tive que pensar bastante, pesar sobre isso, mas decidi abraçar o desafio. Eu acho que é uma coisa, como eu falei, é importante para mim, para minha carreira, mas também acho que é uma coisa importante para o clube, uma etapa importante para nós, a Copa Paulista, visando, claro, também o Paulista. A principal diferença, né, como eu falei, é que agora, além de participar do planejamento da semana, né, a gente planeja a semana toda numa reunião que nós fazemos semanalmente da comissão técnica, nós planejamos a semana toda de treinamentos. Eu já participava dessa reunião, já ajudava a montar os planos de treino para a semana, mas hoje eu estou mais atuante nessa questão junto com o Fábio, né? Nós montamos os treinamentos juntos, montamos os treinamentos da semana juntos, passamos tudo isso para a direção, para atletas, para todo mundo, e agora também coordenando alguns treinamentos, né? Tomando a frente, né? Estando à frente para comandar alguns treinamentos. Estou muito feliz porque o Fábio é um profissional muito competente, em primeiro lugar, mas também é uma pessoa muito boa, muito receptiva, me recebeu muito bem, tal qual eu também recebi ele aqui no Rio Branco, e ele está me dando muita liberdade nesse trabalho, né? Tá me deixando implementar também algumas coisas do que eu já tinha de bagagem, junto com a ideologia dele, obviamente, porque ele é o treinador, né? Mas está me deixando comandar algumas atividades, está me ajudando a comandar, né? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo. Então, tem sido assim um trabalho em conjunto muito enriquecedor e que eu acho que tem tudo para colher bons. Aí, portanto, você ouviu o Rafael Deli Vedoni, novo auxiliar técnico do Rio Branco, e, aliás, aproveito para mandar um abraço para o amigo Gustavo Tomazelli, assessor de imprensa do Rio Branco. A exemplo de semana passada, hoje trouxemos dois profissionais que praticamente não falam com a imprensa, e ele tem feito isso lá no Rio Branco de Americana, colocando durante a semana outros profissionais que não técnicos e jogadores necessariamente para falar. Isso é muito interessante, não, Edson? Nós conversamos sobre este assunto na semana passada, né, Maurício? Eu acho que dá oportunidade para esses profissionais se apresentarem à torcida, né, é muito bom. Né? Mostra que o Rio Branco está no caminho correto. Né? Analista de desempenho, nutricionista, agora o Rafa foi para auxiliar. Então, você vai ver, Maurício, quando a coisa começa a estruturar por fora, lá dentro acontece. Né? Lá dentro acontecem os resultados que são necessários. Edson, voltando um pouquinho na seleção brasileira, que nós falamos no bloco anterior, eu não fiz uma pergunta a você, mas que eu acho pertinente. Você falou dos jogadores que não deveriam ter sido convocados por não serem titulares nos seus times. Quem você acredita que deveria ter sido convocado e não foi pelo Ancelotti? Olha, quem não deveria ter sido convocado? Danilo,
né, que está no Flamengo, um ótimo jogador, mas está no banco, não está jogando, e o Beraldo, que não está jogando no PSG também. Então, são 2 jogadores, né, como eu já disse, seleção é momento. Então, são 2 jogadores que, no momento, estão no banco de reserva. São ótimos jogadores? São, mas estão no banco de reserva. Eu convocaria Mike do Palmeiras, convocaria Hulk, que está aí com 38 anos, né? 36, exato. 38 anos, está aí jogando que nem um garoto. Então, são jogadores que estão no momento muito bom da carreira, né? E poderiam ter uma oportunidade com o Ancelotti. Mas eu acredito que futuramente, quem sabe, estarão na lista de convocação. Aquela história, né? Sempre há tempo. Primeira convocação, e como eu disse, acredito que não teve dedo dele em proporção grande nessa convocação. Claro, a convocação foi feita, né, pelos dirigentes do nosso futebol brasileiro. Aí, ô Carlos, e aí, tá de acordo com esses aqui, os que você conhece, tá tudo certo? Sim. Ele falou, tá. Deixa assim, não vou colocar muitas objeções. Cheguei agora, né? Cheguei agora. Não sei o que está acontecendo aqui no território brasileiro, né? Porque conhecer os brasileiros que jogam lá fora, principalmente na Espanha, para ele é muito fácil. Mas é aquilo que a gente já disse aqui. E quem está disputando o Campeonato Brasileiro? Apenas nessa semana é que ele começou a frequentar os nossos estádios, né? Foi no jogo do Botafogo, esteve no jogo do Flamengo, claro, tem assistido outros jogos pela televisão. Então, na outra convocação, aí sim a gente pode cobrar dele, mas acho que por enquanto nem dá, né? Não dá. Ele está indo pelos outros, né? Foi uma boa convocação? Foi média, uma convocação morna, né? Mas voltando aos jogadores que deveriam ter uma chance na seleção, Maurício, o Matheus Pereira do Cruzeiro, né, que é um belo de um jogador, o Murilo do Palmeiras, quarto zagueiro, e o Léo Pereira. Por que não o Léo Pereira, né? Fazer a dupla de zaga com o Léo Ortiz. Então, assim, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, vamos ficar fazendo onda, né? Nem adianta, né? Vamos ajudar o Ancelotti, é um treinador que dispensa comentários e nós temos certeza que ele fará um trabalho sensacional à frente da seleção brasileira. Olha, vamos mudar novamente de assunto, vamos para o basquete feminino, hein? A equipe campineira de basquete feminino vem de um bom resultado, porque ganhou do Blumenau, você vê aí imagens do jogo deste meio de semana, jogo fora de casa. Aliás, a equipe campineira fez uma turnê fora de casa, jogou em Brasília, depois foi jogar em São Luís, aí desceu aí para jogar contra o Blumenau e já voltou para São Luís do Maranhão. Olha, cruzando o norte a sul desse país, Edson Magalhães. E cruzando por quê? Porque depois dessa vitória sobre o Blumenau, que você continua acompanhando com a gente, o time joga amanhã às 2h30 da tarde contra o Sampaio Corrêa, mas não é pela Liga Brasileira de Basquete, mas sim pela Copa Brasil de Basquete. Esse jogo acontece amanhã no ginásio Castelinho, lá em Fortaleza, tá? Para você que não conhece, o Castelinho fica anexo ao Castelão, ao estádio de futebol que a gente conhece, principalmente pelos jogos do Sampaio Corrêa. É igual Maracanã e Maracanãzinho. Maracanãzinho, né? Ou então o Batistão e o Batistinha lá, onde joga o Confiança também. Uhum. São exemplos aí da mesma, né, que você usa o nome normal para o estádio e o diminutivo para o ginásio que funciona ao lado. Então é o seguinte, esse torneio reúne só as primeiras colocadas da LBF. Então são 4 equipes que disputam no sábado as semifinais e domingo já tem as finais. Aí os times voltam a focar no campeonato da Liga Brasileira. E nesse torneio que vai acontecer nesse final de semana, o detalhe, Edson e meus amigos que acompanham aqui o nosso Unisportes, é que a entrada para os jogos é apenas e tão somente um agasalho. Você doando um agasalho, né, campanha do inverno, embora lá em São Luís, né, não tenha tanto inverno como aqui, a gente já está se deliciando com a primeira frente fria do ano, mas de qualquer maneira, pensar naqueles mais necessitados é sempre muito valioso, Edson. Isso deveria fazer em todos os jogos, né, no futebol, no basquete, no vôlei. Eu acho que ajudar o próximo não é mais nada do que a nossa obrigação, Maurício. E parabenizar o Unimed Campinas, né, o basquete feminino, né, pela classificação aí para disputar. São 4, né? São 4 equipes. São 4 equipes, 2 semis e quem vencer vai para a final no domingo. Vem vindo muito bem e aguardar. Por que não essa equipe chega
ao topo que nem chegou a Ponte Preta, né, em 1993. Né? Bons tempos, hein? Bons de Hortência e Paulo, inclusive, jogando juntas. Então, quem sabe, né, a gente consiga chegar nesse nível. Bem, quem está chegando também, para quem gosta de futebol, é o Mundial de Clubes, tá? Que vai acontecer já a partir também do dia 12 e 13. Então, os campeonatos brasileiros aqui vão parar. Você vai reparar que no próximo final de semana a gente não vai falar de Série C, até porque não haverá rodada. Falaremos, claro, dos jogos que vão acontecer nesse final de semana, mas no próximo não. E os clubes do Campeonato Brasileiro de Série A, no caso do Brasil, só um de São Paulo, que é o Palmeiras, e mais os times lá do Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo e Flamengo, no Mundial de Clubes que acontece nos Estados Unidos. Edson, você acredita, assim, hoje, quando os times ainda estão disputando Brasileiro e Sul-Americana e ainda Libertadores, que algum brasileiro, um time brasileiro, tem chance nesse Mundial de Clubes? Maurício, eu acredito que o Palmeiras e Flamengo têm chance sim, né? São dois times que estão vindo muito bem, um destaque maior para o Palmeiras, que vem mantendo uma média muito boa nos seus jogos, né? E eu acredito que o Flamengo também irá se preparar para fazer uma boa atuação lá, Maurício, mas eu acredito um pouco mais no Palmeiras. E eu faço essa pergunta, assim, em tom totalmente provocativo ao Edson, pelo seguinte: os brasileiros não têm se saído bem lá no outro Mundial de Clubes, digamos assim, o antigo Mundial de Clubes, né, que acontecia no Japão ou nos países ali por perto do Oriente Médio, e nenhum brasileiro tem chegado, né, nem sequer na final da competição. Mas ali é um torneio de característica totalmente diferente deste. Então você acha que a questão de serem formatos diferentes, aí os brasileiros terão mais chances do que no formato antigo? Sim, com certeza, absoluta, Maurício. Eu acho que Palmeiras e Flamengo têm chance de chegar a um bom resultado lá dentro desse campeonato. Segundo o Jonatas, ele está dizendo que vai dar Palmeiras, que os outros não precisam nem jogar, será? Vamos acompanhar cenas nos próximos capítulos. Vamos acompanhar e vamos torcer, viu, Jonatas? Vamos torcer. É isso aí, Edson. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui em mais um programa Unisports. Maurício, muito obrigado a quem nos assistiu e uma boa noite a todos. E olha, para fechar, um recado muito especial também. Hoje nós só falamos do Rio Branco, mas você deve se lembrar que no programa passado nós mostramos inclusive a primeira rodada da Copa Paulista, que, como eu disse, começa no dia 13. Mas eu esqueci o detalhe mais importante, a cereja do bolo, é que você todos os sábados vai acompanhar aqui na TV Artes, na transmissão da TV Cultura, um jogo da Copa Paulista, tá? Então não perca, porque a partir, portanto, do dia 14, que é um sábado, todos os jogos, 3 da tarde, você vai ver, inclusive, aqui os times da região ao vivo aqui na TV Artes, na disputa desta Copa Paulista. É bem antes da NBB, né, que normalmente começa por volta das 5 da tarde. Então, no nosso cardápio esportivo, já tem a NBB, já tem a Fórmula Indy, tivemos o Campeonato Alemão, né, em mais uma temporada, tivemos o Campeonato Paulista da Série A2 e vem aí a Copa Paulista. Portanto, você sabe que aqui na TV Artes tem sempre o melhor do esporte. Nós voltamos na próxima semana, sexta-feira, às 7 da noite. Obrigado pela sua atenção, pela sua companhia e até lá.